Bom dia, meus amados irmãos, meus queridos, amados e irmãs, amadas do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos convosco para dar continuidade aqui à nossa programação. Estamos felizes por ter vocês conosco. Deus abençoe cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. E estamos continuando o nosso assunto, a nossa mensagem, nosso diálogo aqui convosco é a palavra de Deus, né? Falaremos de muitos assuntos, né? Sempre focado naquele fato de que, para que possamos entender de que Deus, no princípio, falou a palavra para criar todas as coisas. Todas as coisas foi criado pela palavra falada. O que temos escrito hoje, o que temos no papel, foi tirado da palavra falada. Quando Deus falou, alguém escreveu aquilo. Começando no começo, vamos dizer, começando no princípio, Moisés, pela revelação. Agora o próprio Deus vem e mostra para os seus profetas, para os seus escribas, inspira os seus profetas, seus escribas para transcrever aquilo para o papel, né? Ultimamente, no último mensageiro, como o nosso profeta não era uma pessoa letrada, né? Mas Deus providenciando tudo de antemão e sabendo o tempo, conhecendo quando ia se desenrolar o desenvolvimento da ciência que estava profetizada, e a ciência se multiplicaria. Então Deus chamou o profeta no tempo correto, no tempo oportuno, quando havia meios para que o profeta falasse e aquilo ficasse gravado, né? E tem sido o que tem acontecido. A ciência vem no rastro. Diz o profeta que a ciência descobriria Deus primeiro do que a religião, primeiro do que os homens que pregam o Evangelho chegariam atrasados. Se você quiser uma simples retrospectiva, né? Fazer uma simples retrospecto da história, né? Da religiosidade do mundo, né? Provando que a religião não é de Deus. Deus nunca fundou uma. Nunca. Nenhuma sequer. Você vai lá em Jesus Cristo, quando ele veio na terra, ele foi contra todas que existiam no seu dia. E eu fico muito admirado. Por que quase fomos enganados? Quase fomos enganados em pensar que Deus estaria em uma religião, em um dogma que o homem cria. Porque o que o homem faz? O que acontece com o povo da religião?
Deus envia seu mensageiro, envia sua mensagem. O homem pega aquela mensagem. Quando Jesus Cristo veio na terra, o que eles fizeram? Jesus veio, estava pelos campos, a religião não aceitava ele mesmo, porque ele era contrário completamente a fariseus, saduceus, ele era contrário. Então as pessoas seguiam ele nas montanhas, nos vales, aonde Jesus ia, as pessoas seguiam ele, e olha o grande homem. E as pessoas até nisso erravam, porque não foi para isso que ele veio, para ser ovacionado como um grande homem. Mas ele veio para pregar a palavra. E a multidão seguia, por causa da comida que perecia, ele mesmo disse. Mas aí passa aquele período do grande homem que se pisou aqui na terra e que deixou uma mensagem. E o que os homens fazem com aquilo? Pega, e ali os verdadeiros, claro, Deus sempre sabe separar os verdadeiros dos falsos. Em meio a isso tudo tinha os verdadeiros filhos de Deus ali, um verdadeiro coração seguindo aquilo. Mas os falsos estavam ali também, metidos no meio ali daquele segmento. O que eles fazem? Passa um tempo, passa um período, passa 100 anos, e eles começam a formar, a cultuar a sua religião de novo, formar as suas religiões baseadas naquele mensageiro que Deus enviou. E Deus cooperando ainda, por causa dos justos, por causa dos eleitos que estavam ali no meio. Uma certa feita, os discípulos falaram: Senhor, o Senhor quer que a gente vá lá e arranque todo aquele joio? Nós plantamos a semente, mas ali nasceu joio, nasceu um monte de mato no meio, de joio. O Senhor quer que vamos lá e arranquemos aquele joio? Jesus falou assim: não, deixa eles crescerem junto. Não posso fazer isso, vocês não podem fazer isso, porque vocês vão afetar o eleito. Vocês, ao arrancar aquele joio, você pode arrancar o trigo também. Calma, deixa no final dos tempos. Deixa na colheita. Deixa para o tempo da colheita. Certo? Então, por isso Deus estava cooperando ainda. Deus cooperando. Primeira era, religião. Eles fizeram separada ali para eles, uma religiãozinha ali, mesmo da verdade. Mesmo daquele movimento verdadeiro que surgiu ali atrás. Ali estava o começo. Gente, o que eu estou falando está na Bíblia. Está claro na Bíblia. João, as cartas de João. João diz: filhinho, o anticristo vem, e eis que já está no mundo. Lá há 2000 anos, já estava infiltrados ali dentro. No grupo verdadeiro. Estava ali as 3 classes de crentes, disse o profeta. Não tem como formar um grupo de pessoas e não ter 3 classes de crente ali dentro. Quais é as 3 classes? O crente verdadeiro, o crente manufaturado e o incrédulo. Tudo juntos. Será que não é isso que nós vemos nas igrejas? No grupo, na igreja de Deus, a mensagem de Deus, no grupo de Deus.
Será que nós vamos ver essas três classes ali? Não tem como não ter. Pois bem, há quem pensa que está separando uma classe santa só para ele. A classe israelita. O Israel de Deus. Não tem nenhum incrédulo ali. Não tem nenhum manufaturado ali que trai a mulher, que largou da mulher, que conseguiu trair a mulher e está lá dentro ainda. Um rigor sem tamanho. Mas lá dentro, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Mas aí eu vou separar um grupo para mim. O meu grupo não vai ter três classes de crente. Não, aqui não fica. Aqui não fica. Palmas para você. Aqui não fica três classes. Aqui vai ficar só uma classe. Só a minha classe. Irmão, nós temos visto isso. Temos visto isso. Sabe, eu não sei explicar para vocês por quê, porque cargas d'águas Deus permitiu eu passar pelo que eu passei, pelo que eu já vi, mas eu passei por lá. Tinha alguém que tinha que passar por lá e sair para poder falar o que está acontecendo. Voltando ali, passa 100 anos. Passa 200 anos. Aí forma-se uma religião em torno daquele mensageiro. Essa é a nossa igreja verdadeira, a nossa igreja que crê só em Jesus Cristo. E o povo pega a Bíblia, põe debaixo do braço e vai para a igreja. Chega lá, senta, põe a Bíblia em cima do banco, ou na frente ali, onde coloca a Bíblia, e um homem sai lá e prega para eles 2, 3, 4, 5 horas sobre aquele mensageiro, sobre aquela religião. E termina o culto, a pessoa pega a sua Bíblia e vai embora. E hoje é a mensagem. Tem dia que nem leva a Bíblia, e muito menos a mensagem. A mensagem está lá na prateleira, está lá. O que sabem sobre ela? O que sabem sobre ela? Não, mas eu sou da mensagem. Eu sou da mensagem. Sou da mensagem do profeta. Tira aquele homem da frente deles. Tira aquele homem da frente deles. Acabou o crente da mensagem. É só tirar aquele homem da frente deles. Eles pensam que são da mensagem. Não, eles não são. Eles são daquele homem lá que está pregando para eles. O seu credo lá, o seu dogma, a sua maneira de crer. E eu falo isso por quê? Porque se você descrer da visão dele, se você descrer da visão dele, acabou. Você está condenado. Porque o que manda é a visão dele. Fala alguma coisa. Eu sei o que eu estou falando, irmãos. Nós tem aqui tem um sistema aqui no Brasil. Tem um sistema aqui no Brasil que o povo não crê no profeta coisa nenhuma. E lá é a mensagem do William Branham, que é a base deles. Mas eles creem naquele líder. Não adianta você chegar lá para eles com um parágrafo da mensagem, falando, irmão, vou te mostrar aqui um negócio que o irmão Branham mostrou aqui, dos acontecimentos dos últimos dias que já aconteceram. Eles falam assim, não creio nisso não. O nosso pastor lá nunca falou isso aí. Se ele falar, aí nós cremos.
Se ele falar, nós cremos. É isso, meus queridos. É isso que está acontecendo. E em meio a isso tudo que está acontecendo, Deus, às vezes, Ele deixa abrir algo para a gente se despertar. Porque o que mais está se precisando nas pessoas, nos crentes, que se dizem crentes, que creem no profeta de Deus dessa era, é se despertar. Porque depois de 30, 50, 60 anos, depois de 100 anos, vamos dizer, que o profeta esteve aqui na terra, cumpriu seu ministério e foi levado para cima, foi levado. O que fizeram? O que fizeram com essa mensagem? Então, a pessoa vai para a igreja, eles pensam assim, não, é impossível você crer em Jesus Cristo sem você congregar em uma igreja. Eu não sei por que eu dou conta, não sei explicar para vocês. Mas eu não me tornei incrédulo porque eu saí da igreja fulana, saí da outra igreja fulana, sempre saindo. Eu entro e saio. Por que eu fiz isso? Porque quando eu entrei lá, eu vi que era um credo. Eu entrei no outro, eu vi que era um outro credo. Outro credo, o profeta mostra isso. Os discípulos de Jesus saíram dos fariseus por quê? Porque Jesus chamou eles para fora. Saiamos fora do arraial, porque crucificado eu serei fora da porta. Mombrana pregou essa mensagem titulada Saindo Fora do Arraial. Saindo fora do arraial. Deus não está no arraial de nenhum credo fundado de dentro da mensagem. Nada a ver com o mensageiro. Absolutamente nada. O mensageiro trouxe a sua mensagem. As pessoas não vê, as pessoas não percebem, lendo a mensagem, que o profeta era contra a religião organizada de uma maneira total. Mombrana não tinha reserva para ser contra uma religião organizada. O que é uma denominação? O que é uma religião organizada? O que é uma denominação? O Mombrana fala, às vezes você pega a mensagem dele lá, nós não somos uma denominação, porque às vezes o Mombrana explicou isso em 2, 3 parágrafos dentro do ministério inteiro, o que significava denominação. E por a pessoa não saber o que significa denominação, eles pensam que aquela igreja, lá de onde ele saiu, que é denominação, sabe? Aquela igreja de onde ele saiu, da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, eles pensam que a denominação é aquilo lá só. Por não saber o que é denominação, as pessoas estão dentro de uma denominação e não sabem. Porque denominação é disposição do Espírito Santo e colocar um homem no lugar do Espírito Santo. Isso é denominação. Denominação é aquilo que aquele homem fala que é a verdade. Isso é denominação. Está na mensagem. O Mombrana diz que denominação é depor o Espírito Santo. O homem chega lá e fala assim, olha Espírito, desculpa irmão, esse é um termo até grave para falar isso. Isso é um termo muito grave para falar isso, mas é o que nós temos visto. É como se ele chegasse e falasse, olha Espírito Santo, agora eu que mando, você me dirige, mas assim, de acordo com o que eu quero,
sabe? A minha igreja tem que ser assim, sabe? Não adianta você vir falar diferente para mim, não, porque é do meu jeito que eu quero. E na verdade, eu fiz apenas uma comparação aqui, mas na verdade é assim. Eles tiram o Espírito Santo e eles são o Espírito Santo. Eles são. Eles são o Espírito Santo. O que eles falam é Deus falando. Mesmo que for contra o que o profeta falou. Porque eu já estudei, sabe? Eu já analisei, eu comparei isso com isso e deu isso. E não adianta, é isso aqui e acabou. O que você fala não tem sentido nenhum para mim. Porque eu já vi desse jeito e é desse jeito que eu vi é que é certo. Aí acabou. Aí você pode chegar com um parágrafo, aí você pode chegar com a mensagem, você pode chegar com a Bíblia, você pode, sabe, se Jesus Cristo descer na frente dele, ele não acredita mais, porque acabou. Eu vou repetir aqui, tem uma pessoa aí que diz que o novo nome é William Branham. E aí o irmão Branham disse assim, mais de um parágrafo, Deus não colocou o seu nome em mim. Pode chegar lá para ele e falar assim, aqui irmão, ó, o irmão Branham falou aqui, ó, que Deus não colocou o nome dele nele. Não, eu já vi isso. Eu já peguei os pontos da mensagem, sabe? Peguei assim os parágrafos e se eu ligo um parágrafo com o outro, se os acontecimentos, então fazendo um estudo assim profundo, então eu sei que é o novo nome, é esse aqui, porque eu tenho as bases para me provar isso. Não tem, irmãos. Não tem. Ele tem um credo, ele tem um dogma que ele criou, e não é só ele. Não é só ele. Não tem diferença de um que diz assim, olha, não tem, para mim não tem. Não tem diferença. Um que tem essa doutrina, veja, tem um que tem essa doutrina, grave, é gravíssimo, sabe? Isso aí. Mas tem outro que tem uma doutrina assim, eu nunca falei algo que o profeta não falou. E, quer saber? Muitas vezes ele está até certo nessa parte. Ele bate no peito e fala assim, ninguém pode me acusar de eu ter trazido uma doutrina aqui que não saiu, que não está da mensagem e tal. Mas sabe o que ele faz? Que é tão grave quanto o que o outro faz. Tão grave quanto. Ele deixa de falar o que o profeta falou. É muito mais fácil deixar de falar o que ele falou, falar só a parte que me interessa, que segura a minha igreja diante de mim. Estou falando, abrindo um parênteses, abrindo uma aspas. É muito mais fácil eu segurar o povo ali com uma parte da mensagem, não arriscando falar algo que o profeta não falou, e a parte que eu vou deixar de falar, o povo não vai nem lembrar que o povo não lê mensagem. O povo não lê mensagem, o povo não lê, eles não vão nem saber que eu estou deixando de falar algo que o profeta falou. Tão grave quanto o outro. Tanto quanto. Então, temos chegado nesse ponto. E eles não estudam o inimigo que o profeta mandou eles estudar. Eles não estudam o inimigo que o profeta mandou eles estudar. Há tempos atrás,
quase 40 anos que eu estou na mensagem, a expectativa dos crentes da mensagem e a projeção dos pastores era que viria o Concílio Mundial de Igrejas, que iria trazer a marca da besta, onde todos os evangélicos seriam unidos e formar uma grande imagem à besta. Agora, isso o profeta estava mostrando, pregando e mostrando isso. E o Satanás estava escutando isso, essa pregação. E ele é guerreiro de 6.000 anos. E ele é enganador. E ele é astuto. E ele tem muita habilidade para enganar. Então você acha que ele viria do jeitinho que o profeta falou lá? Ele viria daquele jeito. Muito embora, às vezes o profeta falou, deu todas essas características de como ele viria, o concílio, e todo mundo esperando, sabe o quê? Esperando a Igreja Católica Apostólica Romana estabelecer a marca da besta. Viria da Igreja Católica, viria um decreto do Papa, olha, agora todo mundo vai ser uma só, todo mundo vai ter que filiar o Concílio Mundial das Igrejas, e o diabo escutando. E Satanás ouvindo tudo isso. Aí ele viria desse jeitinho. Ele usaria esse método, desse jeitinho. E às vezes o método que o profeta falou, ele falou uma vez num parágrafo da mensagem e acabou. Não é uma escritura isolada, mas é verdadeiro. Só que a pessoa nem entendeu aquilo que o irmão Branham falou naquela hora. Nem entendeu, porque ele já encheu a cabeça do modelo que a besta viria, que ele nem percebe. Porque se é para enganar, é para enganar. E Deus disse que todos seriam enganados. E o irmão Branham chegou a dizer na mensagem à era de Laodiceia que eles seriam colocados nesse sistema. Eles não tinham como escapar disso. O irmão Branham diz assim que eles entrariam de uma maneira direta e indiretamente. Não tinha como escapar da astuta cilada do inimigo. Porque não é uma religião aqui, meu querido. Não é uma religião ali que Deus vai proteger, porque Ele não vai proteger nenhuma. Nem um credo, nem um dogma. Deus vai evitar de que participe desse movimento ecumênico. Ele vai proteger, sabe quem? Os seus filhos que Ele chamou para fora. Esse Ele vai proteger. O mundo está chamando para dentro. É impossível a pessoa pensar em uma pessoa servindo a Deus fora da religião. É impossível. Esse dia eu estava conversando com uma crente de uma determinada igreja. Ela perguntou de qual igreja que você é. Eu falei, eu sou da palavra, eu sou da mensagem, do profeta, de Deus. Eu falei, mas qual que é? Mas como que é o nome lá? Eu falei, não, mas isso não importa o nome. O que isso importa? Ela falou assim, não, mas é porque, assim, só pra gente, vamos dizer, assim, só para me saber onde exatamente, como está escrito lá o nome. A pessoa não consegue entender. Olha, as pessoas não viram o Evangelho. Eles não viram o ministério de Deus na terra. Eles pensam que eles têm que estar lá, dentro daquele lugar, para ser crente. E Deus está falando, para você ser crente, você tem que sair de lá. Para você ser crente verdadeiro, você tem que sair de lá, porque já acabou para mim, para Deus, todas estão condenadas. Todas mesmo. Por isso a voz do anjo de Apocalipse 18, versículo 4,
Aquilo era Deus falando, era o anjo de Deus falando. Sai fora, povo meu. Não tem mais, não adianta, não tem desculpinha mais para ficar lá dentro. Não tem. Não tem. Sabe o que Deus fez? Mandou o profeta gravar tudo que ele pregasse. Gravar. O alemão que tinha participado de um culto do irmão Branham, lá na Alemanha, creu na mensagem. Creu na mensagem. E um certo dia, ele teve um sonho. Isso é muito raro. Foi muito raro acontecer isso no ministério do irmão Branham, mas teve aqueles que o irmão Branham deu ênfase àquilo. Por quê? Porque aquilo tinha um significado. E aquele irmão teve um sonho muito assim, que chamou muito a atenção do nosso irmão alemão. E ele era uma pessoa de poder aquisitivo bom. Pegou um avião, foi para os Estados Unidos para contar para o irmão Branham o sonho e para o irmão Branham falar o que aquilo significava. Aí, quando ele chegou lá nos Estados Unidos, chegou em Jeffersonville, deu um pouco de trabalho para ele encontrar o irmão Branham muito ocupado, muito mesmo, e deu um certo trabalho para conseguir encontrar com o irmão Branham. Mas até que enfim encontraram, e eles foram para um determinado lugar, parece que um restaurante, se não me engano. E ali sentado na mesa, quando o homem sentou na mesa, na frente do irmão Branham, ele abriu a boca para falar, o irmão Branham falou assim: não precisa falar. Eu sei por que você veio aqui. Eu sei por que você veio. Você teve um sonho. No sonho, você me via pegando sacos de alimentos, carregando e colocando num vagão, tirando de um armazém e colocando num vagão. Foi isso que você sonhou? Foi. Ah, tá. Então, agora eu vou falar para você o que aquilo significa. É que Deus mandou eu gravar tudo que eu pregasse, porque aquilo seria alimento para o futuro. Deus mandou eu armazenar alimento, porque os meus filhos, lá quando tudo acabar, quando todas as religiões acabar, quando todas as leis for determinadas, que eles vão ter que obedecer os seus estatutos, lá que eles criam para formar uma religião, eles vão ter que obedecer aquele estatuto. Quando tudo acontecer, os meus filhos terão alimento. Fora do arraial. Agora, é como eu disse no início, eu quero ver uma pessoa que tem um homem falando 5 horas na frente. Quando tirar esse homem da frente dele, ele não está acostumado com esses alimentos que Deus armazenou. Ele não está acostumado a comer esses alimentos. Ele está acostumado a ouvir um homem pregar. Ele leva a Bíblia para a igreja, a mensagem, senta lá, termina o culto, ele pega a Bíblia, pega a mensagem e vai embora. Só. É o que ele sabe fazer. Chega lá, ele põe a mensagem na estante e no outro dia do culto, ele pega de novo e vai para a igreja, e volta para a igreja, e vai para casa, e volta. E só isso que ele sabe fazer. Vai ter apetite para comer esse alimento armazenado?
Vai ter apetite para comer esse alimento armazenado? Os eleitos vão ter. Os que saíram fora, os que obedeceram a chamada, sai fora, povo meu, vai ter apetite. Porque isso é alimento espiritual para o seu devido tempo. E por isso está tudo criado, está tudo aqui. Ó. Deus criou esses sistemas. Sabe? Você não precisa ser marcado pela marca da besta para pegar uma mensagem e ler ela. Para ouvir uma fita do profeta pregando. Você não precisa ter a marca da besta para isso. Mas para participar lá do culto, ser membro do culto, você tem um monte de regrinhas que você tem que cumprir da besta para você continuar lá. Pois bem, meus queridos, eu sei que eu falo coisas bastante fortes, mas é o que aconteceu, é o que está acontecendo no mundo. E sempre foi assim, o povo nunca viu. Se surgiu uma igreja ali na esquina, um sistema ali nesse, um fulano de tal, ele consegue adeptos para crer nele. Quando ele viaja, o fulano de tal, quando ele vai fazer um evento, todo mundo vai lá ver ele. Eles deixam a mensagem na estante e vai lá ver ele. Porque ele é que prega assim do jeito que eu entendo, sabe? Ele tem um estudo assim bem detalhado, ele pega lá o Velho Testamento, ele pega o Novo e ele pega e destrincha aquilo. Por que o mensageiro? Por que Deus enviou o profeta? Porque a mensagem do irmão Branham, a mensagem do profeta, ela é tanto... Ela mostra o que aconteceu, mostra o que está acontecendo. Veja. E o que tiver para frente está mostrado na mensagem. Ela é uma mensagem profética. Então o que o irmão Branham falou lá em 60, em 50 e tantos, 60, 63, 64, 65, a mensagem dos ungidos dos últimos dias era uma profecia para um dia nosso. Por isso, mas só que aí o irmão Branham pregou, veja, ele pregou a mensagem dos ungidos dos últimos dias. Ia ter lá certos ungidos. Ungidos! Irmão, não é qualquer pessoa. Não é qualquer um. Era ungido com o Espírito Santo. Diz o profeta. Vou repetir. Eu falei isso aqui já. Vou repetir. Parágrafo 30 da mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. A que foi traduzida em Goiânia. É para ajudar, sabe? Para você achar o parágrafo rapidinho. Porque tem outra que veio dos Estados Unidos. Lá o parágrafo vai estar em outro lugar, com certeza. A gráfica nunca bate uma gráfica com outra. A que foi traduzida em Goiânia, o parágrafo é o parágrafo 30. Lá, o irmão Branham diz assim, que eles seriam, irmão, era para enganar todos, menos o eleito. Então era um grande trabalho, era uma grande mensagem, era uma grande estratégia, era um grande plano para enganar por trás do Satanás. Claro, óbvio, ele é o maior pregador que existe na Terra. Veja. Então, ele só não ia enganar o eleito, mas ia quase. Olha para você ver o tanto que é grave, o tanto que é perigoso. Ele ia quase enganar o eleito, diz o irmão Branham. O irmão Branham usou essa expressão na mensagem Deus dessa era maligna. O irmão Branham usou essa expressão. Ele, se referindo ao diabo,
quase me enganou. Então como escapar, irmão? Como escapar? A não ser que você seja realmente um eleito e dar crédito ao que o profeta falou. Eu vou ler um parágrafo aqui. Pronto, vou ler e terminar. Para o vídeo não ficar muito grande. Já ficou. Mas eu preciso ler esse parágrafo aqui. Eu quero ver, depois no próximo programa, no próximo, nós vamos continuar falando, e eu vou partir desse aqui, desse parágrafo que eu li. Eu quero ver qual evangélico, qual crente da mensagem que está defendendo um determinado político percebe esse sujeito aqui, que vai promover isso aqui. Lembra que eu disse, que o Mombrana disse, falou da marca da besta e todo mundo pensou, todo mundo está pensando que isso aí vai partir do Papa, vai vir do Papa. Vamos ler esse parágrafo aqui. Vamos ver como que o profeta deu uma dica tremenda para os eleitos. Vamos lá. Como Israel no passado, em sua terra prometida, eles não sabem como chegaram lá. Sabe uma coisa? Mombrana está falando agora, de 1946 aqui. Chegaram à terra prometida. Veja, eles não sabem como chegaram lá. Foi automaticamente colocado de volta lá. Por quê? Mombrana faz uma pergunta. Por quê? O que fez com que eles fossem levados de volta para lá? Uma vez que eles estavam muito bem aqui no mundo ocidental. Eram ricos, milionários. Eles acharam quadros deles escondidos nos porões que valem fortunas, milhões e milhões. Eles não queriam ir. Eles não queriam voltar. Por que eles voltaram? Mombrana faz a pergunta. Por quê? Mombrana disse assim: a força nacional os colocou em seu lugar. A força nacional não é a força eclesiástica que vocês estão pensando. É a força nacional. A força nacional os colocou em sua terra natal. A força nacional colocará a igreja no Concílio Mundial de Igrejas. Desperta. Desperta os crentes manufaturados. Desperta, tu que dormes. E levanta dentre os mortos. Desperta. Desperta, meus irmãos. A força nacional, veja, colocará a igreja no Concílio Mundial de Igrejas. Mas o poder de Deus colocará as pessoas na noiva. Visível, irmão Brana. Como é que é a noiva? Onde que ela está? Irmão Brana, aonde que está a noiva? Irmão Brana te responderia se você fizesse essa pergunta para ele. Irmão Brana, tá, o Espírito Santo colocará o poder, eu creio nisso, irmão Brana. Mas aonde que ela está, irmão Brana? Ele te responderia assim:
Você lembra de uma mensagem que eu preguei intitulada A União Invisível da Noiva de Cristo? Você não vai achar ela. Essa união é invisível. Oh my. Oh my. As forças do mundo forçam para um lado e para outro, mas Deus força para cima. O Espírito de Deus, o qual é a palavra de Deus, minha palavra é Espírito e vida, porá a noiva em seu lugar, porque ela reconhecerá sua posição na palavra. Está vendo? Está vendo? Lembra quando o irmão Branham disse, quando ela souber o que ela é? O irmão Branham está dizendo assim, ela reconhecerá sua posição na palavra. Então, ela está em Cristo. A colocará no lugar dela. Nenhuma força nacional fará isso. Então, meus irmãos, não adianta vir um governo defendendo as famílias cristãs. Não adianta vir um governo, porque o Mobrana está falando aqui que a Força Nacional não faz isso, não vai fazer isso. Não vai. Aleluia. Ô irmão, quando eu vi isso aqui, meu Deus, eu falei, o Constantino de meia tigela. Constantino de meia tigela. Que diferença. Eu acho que aquele Constantino de lá ia ter vergonha desse de cá. Sério. Sério mesmo. Misericórdia. Agora, se uma pessoa ouvir esse vídeo e esbarrar nisso aí, como eles são mais dedicados do que os crentes, eles vão saber o que eu estou falando. Eles vão saber. Esse Constantino de cá, aquele de lá ia ficar com vergonha desse aqui. Mas, não diz, é ele. É ele mesmo. É desse jeito mesmo. As pessoas às vezes estão combatendo, estão pensando que está combatendo. Eles não sabem nem o que estão combatendo. Eu vejo tudo acontecendo num plano, tanto um plano de Deus, por um lado, para salvar os crentes, como um outro plano diabólico, para enganar o povo da mensagem, que estão tudo caindo nessa armadilha. Eu vou encerrar, irmão, por favor. Deus abençoe e perdoa aí se eu exagerei um pouco, mas misericórdia. Eu estou vendo isso e com muita clareza, eu estou vendo isso aí. Eu estou vendo com muita clareza. Deus abençoe, queridos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembra-se. É do lado de fora. Viu? Deus não está te chamando você para dentro de lugar nenhum. Ele está te chamando você para fora. Fora da Babilônia. Fora do engano. Fora dos credos e dogmas. Fora da religião organizada. Fora das denominações. Das lideranças humanas. Lideranças humanas. Fora. Deus está te chamando para fora disso, para você crer no seu enviado, no anjo que ele enviou. Não é em mim, não. No anjo que ele enviou. Jesus disse, eu enviei o meu anjo
O anjo que Jesus enviou foi o profeta de Deus para esta era, chamado William Marion Branham. Mas lá como tinha o Micaías que repetiu o que o Elias falou, aqui tem que ter também o Micaías para falar. O Micaías sozinho. Para dizer assim, não, está tudo... O crente manufaturado, Acabe, o irmão Branham disse que o Acabe era o crente manufaturado, mais manufaturado que tinha naquele tempo. O crente em Jeová era o crente manufaturado que tinha naquela época. Que estava com um desejo tremendo de ficar à direita. À direita. Cumprir os estatutos que estava escrito na lei que dizia que aquela terra era deles. E era. Branham chega a usar essa expressão na mensagem dos ungidos dos últimos dias. Eles estavam fundamentalmente corretos. Fundamentalmente corretos. Mas espiritualmente, Micaías falou assim, vocês estão todos perdidos. Deus abençoe, irmãos. No nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos ajude. Última